É sempre forte o momento que a gente chega aqui para poder falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Por outro lado, os anos se passam e a nossa vida passa a ter um momento adicional de mais reflexão sobre como as coisas caminham, como a vida anda, como acontece a interferência do Senhor nosso Deus sobre a vida como um todo. E na leitura que fizemos inicialmente, no capítulo 6 do livro de Mateus, quando verificamos ali a oração que Jesus nos ensina, tem um trecho muito importante que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Em uma outra tradução diz: venha a nós o teu reino. O que é isso? Quando falamos de um reino, falamos de algo que necessariamente é grande, é vasto. Quando falamos de um reino, falamos de uma comunidade especial, com seus costumes, suas tradições, sua forma de viver, seu governo, né? Seus estatutos maiores, sua legislação mais detalhada. Reino é alguma coisa que demanda um compromisso, que demanda uma atenção de todos aqueles integrantes daquele reino, para que se possa caracterizar o reino. Ou seja, reino é uma comunidade de uma dimensão grande, onde regras e padrões são estabelecidos e onde todos devem atentar para essas regras. Por outro lado, ouvimos a palavra introdutória em que nos chama a atenção dois momentos da vida de um homem, dois momentos da vida de Pedro. O momento em que Pedro sentia-se dono das suas decisões, firme naquilo que fazia, com todo o seu temperamento alternado, horas muito valente, horas um pouco medroso, horas acovardado, e depois conhecemos um Pedro completamente distinto, poderoso porque estava debaixo agora da autoridade do Espírito Santo de Deus, se sentiu diminuto para efetivamente ser grande no reino do Senhor. E aí falo no reino. O reino é alguma coisa muito importante, onde os valores se alternam, onde o pequeno é grande, onde o inferior é verdadeiramente superior, onde aquele que se submete verdadeiramente comanda. É um reino trocado quando comparamos com o nosso reino. No reino do Senhor, o humilde, efetivamente, tem comando. No reino terreno, humilde não tem espaço, ao contrário. Os orgulhosos, os poderosos, regem com mão forte, estraçalhando até mesmo os humildes. Então há uma diferença muito grande e é alguma coisa que nós precisamos refletir um pouquinho. A que reino nós pertencemos? O que é o reino para a gente? Uma coisa eu vou lhe dizer, a igreja não é o reino do Senhor. A igreja é simplesmente uma agência desse reino.
A igreja não é o reino. Sequer as denominações são reino do Senhor. Nem todas elas reunidas também são reino do Senhor. Um outro ponto interessante. O reino não é um sistema organizado como estamos acostumados a ver, como falei, com estatutos, com legislação, com princípios. Não. O reino, ele não é um reino político, tampouco, ele também não é geográfico. Não é o reino da América, não é o reino da Rússia, não é o reino do Brasil, não. O reino não é geográfico. O reino não está aqui no Brasil, não está nos Estados Unidos, não. O reino é um reino interno no coração do homem. Quando o Senhor Jesus, na oração, nos ensina, venha a nós o teu reino, ele não está falando de um reino político, ele não está falando de partido político, não está falando de sistema de governo, não está falando em democracia, não está falando em ditadura, não está falando... Não. O reino do Senhor não é regido por legislação humana, nem por parlamentos, nem por tribunais, até porque o reino de Deus é perfeito. Os tribunais, temos hoje exemplos corriqueiros de todo dia, que não julgam conforme as leis justas, julga conforme o sentimento político dos juízes. O reino do mundo, ele é errático, é injusto. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus, na verdade, é o governo de Deus no coração do homem. É completamente diferente. É um reino revolucionário. Qual o reino que tem por objetivo, que tem por capacidade, que tem por possibilidade governar o coração do homem? Só o reino de Deus. E aonde o rei está, há um domínio poderoso. Por isso que o crente é alguém que é diferenciado. Porque ele pertence a um reino maior, a um reino melhor, a um reino de possibilidades. O reino humano é um reino de impossibilidades, é um reino de muita confusão, é um reino de desentendimento, é um reino de guerras, é um reino de morte. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de alegria, que está no coração do homem, preparando para um dia estar no verdadeiramente reino de Deus, que é o reino celestial. Um dia nós estaremos lá nos céus, com o corpo glorificado. Meu Jesus, incomparável, inenarrável essa circunstância. Só seremos capazes de narrá-la com sabedoria quando vivermos lá. Porque foge a nossa capacidade volitiva de poder decidir alguma coisa, de sequer refletir de maneira pormenorizada a respeito dele. Quando falamos do reino do Senhor, dizemos, a ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a majestade, esperança nossa. Glória a Jesus, porque ele é tremendo. Esse reino de Deus foi a pregação essencial de Jesus no seu ministério. Ele veio aqui antecipar e preparar o povo para reinar com ele. Em Mateus, por favor, capítulo 4, versículo 23, tem ali uma demonstração evidente. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
O seu ministério tinha esse objeto maior: pregar o evangelho do reino. Glória a Jesus, que esse é um reino poderoso, é um reino de poder, é o reino de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 51, temos ali o Cântico de Maria, que diz-nos assim: com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. 52. Dispôs dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Isso é uma parte do conceito do reino que nós observamos no Cântico de Maria. É impressionante essas três informações. Abriu seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam os pensamentos soberbos. Isso é uma evidência de que o reino de Deus, ele trata inversamente o pensamento humano. Trata inversamente. Os valores são outros. O valor humano nutre, vive com aquele pensamento soberbo. O reino de Deus vem dissipar esse entendimento, vem dissipar essa forma de viver. Aquele que é grande, aquele que é superior, aquele que é, exemplificando somente, ministro, todo-poderoso, que se acha alguém, alguma coisa, que tem o controle de tudo e de todo nas suas mãos. Esse no reino de Deus, irmãos, não tem espaço. Não anda. Ao contrário, desanda. Não prevalece. Derrete. Como diz o outro, cai do cavalo. Já viu uma queda de cavalo? Uma vez a minha filha estava lá num sítio e um conhecido dela achava-se cavalariano de escola. Andou alguns metros e caiu do cavalo de uma forma tão tremenda que não conseguiu se levantar. Olha, dá com os costados no chão de uma queda de cavalo. É forte, não dá para levantar num primeiro momento, não. Mas é assim. No reino de Deus, esse povo não avança, dá com os costados no chão. É um reino diferente. É um reino que provoca uma espécie de revolução política. Muda tudo. Os conceitos mudam. Esse é o reino do Senhor. Venha a nós o teu reino. É esse reino, é desse reino que estamos tratando. Completamente diferente, diferenciado. Os poderosos caem e os humildes prevalecem no reino do Senhor. Veja que coisa tremenda, que coisa diferente. No reino do Senhor, quem comanda é aquele que tem o coração cheio de humildade. No reino do nosso dia a dia, é aquele que tem coração de ferro, mão de ferro, esmagando a tudo e a todos, principalmente aos humildes. No reino do Senhor é diferente. No reino do Senhor é diferente. No versículo 52, que nós lemos agora de Lucas 1, derrubou do seu trono os poderosos e elevou, na minha Bíblia diz assim, e exaltou os humildes. Veja que coisa diferente, que reino distinto. Quem pode mudar esse reino? Só o Espírito Santo do Senhor, só os braços poderosos do Senhor. Muda essa estrutura, muda essa realidade.
E nós somos convidados a viver esse reino, essa realidade poderosa. Irmãos, se pararmos para analisar um pouquinho, é uma revolução tremenda, é uma mudança total. Mas essa é a proposição do reino do Senhor. Precisamos valorizar o nosso dia a dia, compreendendo primeiro o reino que pertencemos, o sentimento que devemos aplicar para que possamos viver no reino deste mundo. Nós somos revolucionários, irmãos, verdadeiramente, porque o reino de Deus é diferenciado. É um reino de paz perfeita, de paz completa, porque ele é diferente, o fundamento é tremendo. E no capítulo 3, do versículo 5 de Lucas, por favor, me coloca na tela. Ainda refletindo sobre o reino, não, capítulo 3, versículo 5, ali está 5:3. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Aqui não está falando, esse texto aqui não fala de uma BR, não. Não fala de um serviço de engenharia, colocando ali máquinas e mais máquinas para se aterrar, para se nivelar o caminho. Não é isso, não. Ele fala do coração do homem. O reino aplana corações. O reino conserta corações. Corações perdidos, tortuosos, completamente intrafegáveis. Quando você vem para o reino, Deus vai aplanando, Deus vai trazendo paz, Deus vai trazendo regularidade, Deus vai criando um milagre espantoso. Onde existia confusão, a serenidade. Onde existia incerteza, a perene mansidão da consolação do Espírito Santo do Senhor. Onde as terras eram muito tranquilas, existem pastos verdejantes. Características do reino. Onde tinha um buraco, porque vai lá é buraco, aquilo é preenchido com a graça maravilhosa do Senhor. O reino é uma bênção. Não é mais um lugar sombrio, não é mais um lugar alquebrado, não é mais um lugar que parece que houve uma guerra e ficou aquela situação intransitável, não. Reina a paz, reina a paz. Não tem caminhos escabrosos. Caminhos escabrosos são caminhos tortos, né? Não tem mais hipocrisia, não há mais mentira. Esse é o maravilhoso reino do Senhor. E tudo que é escabroso vai se acertar, vai ficar agora no lugar certinho, bonito. Esse é o reino do Senhor. Em Lucas, no capítulo 3, ainda no versículo 6, tem uma conclusão linda. E toda a carne verá a salvação de Deus. Tremendo esse reino. E nesse reino impera a graça salvadora de Jesus Cristo. Os salvos vivem esse reino.
Os salvos sentem a alegria desse reino. Os salvos vencerão nesse reino. E os salvos precisam perceber no seu coração que já vivem a alegria e a realidade desse reino. Porque aqui, irmãos, meu Deus, deixa eu lembrar a palavra. Rehearsal, é o ensaio. Aqui já é o ensaio do que teremos no céu. Já é o treinamento. Já estamos treinando aqui. E olha, treinamento é um negócio muito importante. E agora me recordo, 50 anos atrás, quando era soldado aprendendo a marchar, meu Jesus, a primeira semana do quartel não foi fácil, não. Debaixo de um sol forte, colocou o povo lá para marchar, eram 1000 soldados. Veja só o que é isso. Eu sei que uma semana depois, todo mundo marchava bonitinho. Quando foi um dia lá para fazer a parada, aquilo era fácil, pois marchava-se todo dia, treinava-se todo dia. Conhecia-se todos os toques, todos os comandos, não tinha confusão, ninguém errava. Se passasse mal, desmaiava ali, caía ali no lugar, mas não trocava esquerda com direita, nem atrás para frente. Não tinha. Militância, treinamento, ensaio, preparo. Essa é a característica de quem pertence a um reino. Nós precisamos ser cuidadosos assim no que tange a nossa vida espiritual. E o mais, o Espírito Santo provê. E o mais, o Espírito Santo age. E volto a dizer, não é um reino localizado em local nenhum, não é um reino geográfico. O reino está no meu coração. Se existe uma geografia para esse reino, é o meu e o teu coração. Converteu-se a Cristo, entregou a sua alma a Jesus. Agora você está involucrado no reino. Agora você é verdadeiramente reino, por seu coração está ali. É um reino que está dentro de nós. Dentro de nós. E muda tudo. Os bonzinhos da terra não são os bonzinhos do reino. Não, é diferente. O que parece ser bom sujeito aqui na terra, necessariamente não é o bom sujeito do reino. Não. Nós temos que é um exemplo bíblico. Vamos lembrar do samaritano que socorreu aquele sujeito que estava na estrada, machucado, destruído, abandonado, sem eira nem beira, diríamos no nosso regime imperial, sem nada, sem ninguém, sem posse alguma. O bonzinho passou por ali, olhou, não, hoje eu vou pregar, não posso tocar nessa pessoa, não, deixa ele lá. Esse é o bonzinho. O que era desprezado ou desprezível, esse, focado no reino, foi lá e socorreu. Os bonzinhos, irmãos, são maus. E os maus são os bons no reino do Senhor. Por sinal, no reino do Senhor, ninguém é desprezível. Jesus, quando passou no seu ministério por uma localidade, em Gadara, lá tinha um homem completamente desprezível, violentíssimo. Era tão horrorosa a situação dele que ele abrigava-se num cemitério. E diz a Bíblia que endemoniado, tudo que não serve. Tudo que não serve. No reino da terra,
completamente desprezível. No reino dos céus, merecedor de cuidado. E aquele homem que era desprezível, de repente ganha o reino. Transforma-se. Pela graça e pelo milagre do Senhor Jesus. O que era completamente improvável, mudou. E vê-se logo depois um homem de boa aparência, manso, liberto, em paz, e que queria estar agora com o Senhor Jesus. Essa é uma mudança proporcionada pelo reino. Quantas vezes temos abandonado pessoas que apresentam uma condição ruim, mas que nem de longe se aproxima da situação desse gadareno. No reino de Deus não tem situação perdida. Não tem homem que não possa ser aproveitado. No reino de Deus, o maior, tadinho, é o menor. Se você está se aproximando do reino de Deus, eu não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tua infelicidade, não sei qual é o teu sentimento, quão minúsculo você se sente, mas se isso é uma verdade, eu quero te dizer que você já está começando a receber um pouquinho do reino de Deus no teu coração. São os humildes, são os simples, são aqueles que necessariamente reconhecem que necessitam da graça salvadora e redentora do Senhor Jesus, é que estão preparados para esse reino. Ah, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, que tenhamos sempre sensibilidade do Espírito Santo para perceber que devemos estar no reino. Me faz lembrar aqui o momento da Páscoa, em que Jesus se aproxima e lava os pés dos discípulos. Eu já falei aqui uma vez, o fato de lavar os pés era comum naquela época. O que não era comum era alguém que era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus praticar um ato daquele. Aquilo tinha um fundamento especial, porque naquela época ninguém usava sapato. As mesas não tinham pés como hoje nós sentamos e os pezinhos ficam encostados. Era aquela mesa baixinha, então você ficava ali meio que inclinado e normalmente o teu pé estaria no rosto do teu vizinho. No mínimo, deveria estar lavado, era uma prática normal. Só que quem fazia isso, normalmente, eram os escravos. E os discípulos, embora convivendo com o Senhor durante todo o seu ministério, não estavam dispostos a fazer essa atividade. O que evidencia que ainda não estavam bem conscientes da plenitude do reino. E o Rei dos Reis, a principal pessoa desse reino, precisava exemplificar. E foi ali e fez aquela lavagem daqueles pés, dizendo que o reino é de quem lava, o reino é de quem se submete, o reino é dos humildes, o reino é dos santos. Ah, Senhor, capacita-nos para que possamos viver esse reino. E foi uma situação tão interessante
que quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele disse: opa, peraí, Senhor, o Senhor vai fazer isso comigo? Eu preciso viver o reino. Eu preciso internar no meu coração os conceitos do reino. Eu preciso observar a palavra de Deus no sentido de que eu possa admitir e observar as práticas do reino. Em Mateus 23, 13, coloca na tela para mim, por favor. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, mas ai de vós, bonzinhos ou bonzãos, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Esses eram os bonzinhos daquela época, eram os teólogos, era a fina flor da sociedade daquela época, gente boa. Mas Jesus classifica-os: ai de vós, hipócritas, porque o reino não é desse povo. O reino são daqueles humildes de corações. A gente percebe na leitura desses textos e na avaliação dessas circunstâncias que as bem-aventuranças do Senhor batem de frente, chocam-se com os valores que prevalecem na sociedade como um todo. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Quando nós olhamos isso, ou apreciamos isso, às vezes a gente se sente assustado. Jesus diz, interessante, bem-aventurado os que choram. O reino daqui, o ideal dele são as gargalhadas dos happy hours, são os momentos fúteis. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é daqueles que choram na presença do Senhor, não de tristeza, mas de alegria incomensurável, de alegria infinita, de alegria de uma alma satisfeita, que se regozija em sentir a presença do Senhor. Alegria eterna, dileta alegria. Essa é a mão do Senhor, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nesse reino maravilhoso. Mas o Senhor é bom, e Ele nos diz, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas justiça divina, não é a justiça do homem, não é aquela justiça que é imposta hoje em dia para esmagar o outro. Não, justiça dos céus. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores. Quem são pacificadores? Os que não criam confusão, o que é uma característica da sociedade de hoje. Bem-aventurado os limpos de coração. Bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça, e não aquele que persegue. Ah, Jesus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Nós precisamos entender que os rejeitados
nesse reino são aqueles que verdadeiramente são aceitos no reino dos céus. O lixo da sociedade, aquelas pessoas que não são valorizadas, irão preceder a muitos no reino dos céus. Eu vou parar por aqui porque tinha muito o que falar, mas a hora não permite. Mas eu quero que os irmãos reflitam sobre isso, esse assunto, por mais um pouquinho. Tem muita coisa bonita no reino dos céus. Jesus quebrou uma série de paradigmas da sua época, uma série de opressões que existiam, porque o reino dos céus, na verdade, é um reino de liberdade. É um reino de libertação. O sábado, que era sábado do Senhor, em um determinado momento, na época de Jesus Cristo, existiam pelo menos 39 proibições do que se fazer num sábado. Então, o sábado, que era um sábado de entrega ao Senhor, se tornou um sábado de pavor. No reino, essas regras também foram extintas. É um reino de paz. É um reino de liberdade. Hoje de manhã eu falei, é o reino que nos dá a posse, a propriedade, o direito e o domínio do não. Ele não pode fazer nada. Não. Quem pertence ao reino tem o direito do não. Eu não faço porque verdadeiramente sou livre. As pessoas que fogem do evangelho, não querem escutar a palavra porque veem em tudo proibição, verdadeiramente são aprisionados, incapazes de decidir pela sua vida e vivem escravos do diabo, escravo de todos os vícios, escravo de tanta coisa ruim. Tem gente que é mentiroso, como se diz, escravo, tudo que fala tem mentira, tudo que afirma não é verdade, escravo do pecado, não se liberta. Em Jesus, inserido no reino, você passa a ter o poder do não. Não, mentir não, que mentir, sou livre. Sou verdadeiramente livre, sou agregado a esse reino poderoso, sou de Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus nos dê capacidade de sermos verdadeiramente livres, parte integrante desse reino, que além de completamente diferente, é um reino eterno. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor para todo o sempre. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, eu queria agradecer pela sua visualização. Espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra. Espero que ela tenha tocado o seu coração. Acima de tudo, que você que não conhece a Jesus, que você tenha a oportunidade de agora entregar a sua vida a Ele. Nossos contatos estão aqui, se você precisar de uma oração, se precisar de um contato, entre em contato com a nossa igreja, o nosso canal está aqui para te abençoar, abençoar a sua família. Além dessa palavra, tem diversas outras, então que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada. Muito obrigado por você estar aqui e que Deus abençoe a sua vida.